compartilhar com vocês como foi toda a minha organização para eu ter feito a minha final de Bioquímica, que é uma matéria do segundo ano na UNLP. Oi, gente! Meu nome é Stephanie, mais conhecida como Pepe. Eu sou estudante de medicina na UNLP e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, para aí e se inscreve agora, que não custa nada pra vocês, mas me ajuda muito. E eu acredito que os vídeos que eu posto aqui no canal podem te dar algum insight. Bom, gente, o intuito desse vídeo é contar como foi a minha organização, todo o meu planejamento para eu ter feito a minha final de Bioquímica no mesmo ano da minha cursada. Eu já gravei aqui pro canal contando como foi a minha final de físio também, como foi a minha organização. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que vocês vejam depois também. E só para contextualizar vocês, eu tô aqui com o meu planner, meu planner mensal nas mãos. Ainda bem que eu trouxe esse planner para compartilhar melhor com vocês como foi a minha organização. A minha última prova que eu fiz, a segunda parcial de Bioquímica, foi dia 23 de outubro e eu rendi a minha final de Bioquímica dia 30 de novembro. Então eu tive ali um mês e pouquinho, para eu ter me preparado para essa final. Mas lembrando que eu estudei para a final de Bioquímica juntamente com a final de Físio. Quem acompanhou os vídeos anteriores aí eu falando de Físio, viu, que eu mostrei para vocês o meu planner bonitinho, como eu estudei para as duas matérias. E bom, a primeira coisa, definitiva que eu fiz foi dividir todos os conteúdos do ano de Bioquímica, desde o primeiro semestre e os do segundo semestre, até a data da prova. Como muitos conteúdos do primeiro semestre se repetem no segundo semestre, porque a gente vê ali integração metabólica que junta tudo aquilo que a gente aprendeu no primeiro semestre no segundo semestre, só que de uma forma mais integrada. Então, foi um pouco mais fácil de revisar a matéria. Por isso que é muito bom, a gente já ter ali os conteúdos bem organizadinhos, sempre friso isso aqui. A gente ter uma cursada ali organizada para que quando chegue na final, a gente somente fique ali repetindo. Então, quando vocês estiverem estudando, estudem bem, Tem ali uma base bem boa dos conteúdos do primeiro semestre, porque você vai usá-los consequentemente ali no segundo semestre também. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Metabolismo de glúcidos. A gente vai ver ele no segundo semestre. Metabolismo de lípidos, igual. Então, quando a gente estiver vendo ali integração metabólica, a gente vai estar vendo tudo isso de novo. Senyalização, por exemplo, a gente vai ver o tempo inteiro. Eu falo que quando eu vi senyalização pela primeira vez, eu fiquei meu Deus, que tanto de coisa. Mas depois, como a gente vê 1000 vezes senyalização, tanto em psicologia médica a gente vê isso também. Eu até gravei um vídeo falando que caiu na minha prova, Se vocês não viram, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também. Então, senyalização é um trem que vocês vão ver, várias e várias vezes. Não só em bioquímica, como em físio também. Vocês vão perceber isso. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu dividi os meus conteúdos, porque eu acho que a organização do cronograma é chave. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como foi a minha organização dos conteúdos, pra vocês terem em conta como eu dividi, como eu organizei direitinho. Eu vou colocar aqui na tela o meu cronograma pra que vocês vejam melhor enquanto eu vou falando. E bom, nos primeiros dias de novembro, eu fiquei uns dias sem estudar, porque como vocês podem ver aí, no dia 1º de novembro eu tinha acabado de render a parcial, a segunda parcial, de fisiologia. E aí eu fiquei quinta, sexta, sábado sem estudar. E aí eu comecei a estudar a partir do dia 5 ali de novembro, pequenas moléculas e mecanismos genéticos básicos. Aí eu coloquei, de burrar todo. Então, aqui eu nem estudei tanto, porque isso aqui é uma coisa de biologia, sabe? Que a gente tinha que ter em conta, porque na cursada eles não focam tanto em biologia não, mas na parcial eles cobram porque eles pensam que a gente já tem que ter isso como bagagem do primeiro ano. Então, complicado, mas temos que ter em conta. Então, tirei esse dia aqui pra deburrar tudo ali que eu via necessário de biologia. Depois eu vou falar pra vocês, deixar aqui também tudo que eu desenhei sim ou sim ali na reta final, sabe? Eu falei não, esses aqui eu tenho que saber sim ou sim. Então, vou deixar aqui pra vocês terem em conta também. E aí, no dia 6, eu estudei estrutura e funções de aminoácidos e proteínas, mais enzimas. Como esses conteúdos são mais pequenininhos, dá pra você estudar eles junto. Então, eu tinha ali já os resumos bem certinhos da cátedra, sabe? Se vocês escutarem uns ruidinhos aí, gente, desconsiderem, como eu falo pra vocês. A gente tá em mês de férias, então, os vizinhos tudo tá em casa, Então,
tenham paciência aí com os ruídos e o que importa aqui é o conteúdo de valor. E aí no dia 7 eu tinha classe presencial, então eu não estudava bioquímica, porque como eu estava estudando em consonância, né, com físio, eu perdi ali minha manhã praticamente, me deslocando até a classe presencial, que inclusive, já falando aqui de antemão, eu fiz classes presenciais nessa reta final, eu fiz 5 classes presenciais, se eu não me engano, com a Pau, que é uma professora da Argentina mesmo, que assim, eu digo que foi Deus que colocou ela na minha vida, porque assim, eu não conhecia, né, não tinha nenhuma indicação dela, eu realmente descobri ela no Instagram, e assim, eu vi que ela tava fazendo classes presenciais pra final de bioquímica, então assim, eu fiz 5 classes presenciais que assim, foram decisórias, sabe, porque não adianta, gente, só a gente gravar ali, reação tal, forma tal coisa, não é só assim, pelo menos na minha prova, quem viu aí o meu testemunho, né, viu que ele me perguntava os porquês, sabe, não era somente eu falar, isso forma isso, não, ele queria saber, por que que isso tá acontecendo. Então assim, foi muito bom eu ter tido as classes com ela. E aí eu vou deixar o contato, né, o Instagram dela aqui na descrição desse vídeo também, tá bom? E aí dia 8 eu estudei transdução de señales, dia 9 bioenergética, e eu lembro que aqui não tá escrito, mas eu coloquei pra começar a estudar metabolismo de glúcidos também, porque é um tema maior. E aí na sexta, metabolismo de glúcidos também. Aí no sábado, metabolismo de lípidos. E no domingo, repasso de todos esses temas, mais metabolismo de lípidos também, que eu lembro, porque são 2 assuntos bem grandes, então eu coloquei 2 dias pra estudar eles melhor. Aí dia 13, metabolismo de aminoácidos e proteínas. E na terça, classe presencial. E aí, essas classes presencial era muito boa, porque eu revisava tudo isso que eu já tinha visto também. Então era muito bom, porque o assunto que eu via, eu revisava lá com ela e já sanava todas as minhas dúvidas. Então eu tentava estudar o máximo de conteúdos ali até essa classe presencial, porque eu sabia que ela ia me cobrar, né? Porque era uma classe assim, full ali de conversa, eu e ela, 100%. E assim, o bom que era em espanhol, então eu já treinava ali minha oratória para o espanhol também, então isso me ajudou demais, inclusive. E aí tinha essa classe presencial. E antes da classe também, porque a classe era tipo 10 horas da manhã, e como, né, eu tenho o hábito de acordar bem cedo, eu estudava também ali uns conteúdos, por exemplo, metabolismo de lípidos, metabolismo de glúcidos, que eu via que ainda não tava bom, ficava estudando ali antes da aula. E aí dia 15 eu estudei ADN e regulação da expressão gênica. Depois, dia 16, integração metabólica, que como eu falei, como eu já vim estudando ali metabolismo de glúcidos, de lípidos bem, quando eu estudei integração metabólica era bem mais rápido, porque é repetição, né, disso que a gente viu. Dia 17, achuno, alimentação e regulação do peso corporal. São temas assim que se integram também e são mais fáceis de revisar, então por isso que eu coloquei eles juntos, mas vai de cada um, né? Aqui eu tô dando a minha experiência, o que eu fiz, e vocês adaptam a realidade de vocês também. Dia 18 eu coloquei câncer, por quê? Só câncer. Porque pra mim era um tema que eu tinha mais dificuldade, que eu ficava assim, gente, esse negócio ainda não tá fechando. E aí no dia 19, repasso aí dos conteúdos, desses conteúdos que eu vi e de temas que eu vi assim que não tava tão bom, sabe? Dia 20, metabolismo do corpo em exercício, que é mais rápido, só que eu tinha muita dificuldade porque na segunda parcial que eu tive, eu fiz a primeira feita e foi oral. E aí eu não passei e foi bem esse tema aqui, então eu fiquei traumatizada. Aí eu falei, não, deixa eu deixar esse tema aqui só ele mesmo pra eu focar nele. Aí dia 21, tive classe presencial em que eu vi esses conteúdos todos, sabe? Muito bom. Dia 22, xenobióticos e biotransformações mais metabolismo de etanol, que são conteúdos mais tranquilos ali da gente entender e sabê-los e também de repassar. Então, coloquei eles dois juntos. Dia 23, ferramentas da biologia molecular, que são temas mais tranquilos também, mas que são temas que a gente tem que ir indo sabendo bem, sabe, gente? Se cair, você precisa, sim, saber falá-los, sabe? Eu acho que se a gente não saber falar, é ruim e aí pode ser até que eles nos reprovem. Então, assim, eu tava vendo os testemunhos, né, quando eu tava estudando, isso é muito bom vocês verem lá os testemunhos no grupo Preparemos do Facebook, que tem uma gama, uma chuva lá. Vou colocar aqui na tela pra vocês verem como é que é. E sim, é no Facebook, a gente tem que entrar na comunidade, mas é uma comunidade que sempre está postando ali testemunhos atualizados. Então, assim, é bom vocês verem pra vocês terem em conta o que cai. E aí eu sempre via que a última pergunta era assim, PCR, sabe? Então, assim, não era que eles adentravam muito desse tema, mas se adentrar, você tem que saber ali pelo menos alguma coisa de PCR e ferramentas da biologia molecular igual. Tanto que você vai ver que tem coisas de ferramentas da biologia molecular que dá pra você falar em metabolismo de etanol, sabe? Linkar um tema ali com o outro. Então isso ajuda também. E aí, né, dia 25 aqui, eu coloquei repasse a full, hablando bioquímica, só falando mesmo, revendo ali
todos os temas, porque, como eu falei pra vocês, bioquímica não tem bolicha, né? Então, são temas aleatórios. E na prova, ou o professor pode falar ali os temas que ele quiser, ou ele pode vir com 3 perguntinhas, que eu tava vendo que eles estavam fazendo isso também. 3 perguntinhas ali pra você desarrochar o conteúdo a partir deles. Então, assim, pode ser uma coisa, pode ser outra. No meu caso, foi perguntas aleatórias. Começou com o metabolismo de glúcidos. E aí ele começou me perguntando ali todas as reações. Então, assim, vai depender de cada professor, porque, como a gente sabe, prova oral vai depender do professor que te toma, vai depender ali do conteúdo, então, assim, uma série de fatores. E aí, no dia 26, no domingo, repasso, continuei repassando, mas de uma maneira mais tranquila, porque, como vocês podem perceber, eu coloquei aqui, ó, dia 25, 26, 7, 28, 29, só repasso, hablando mesmo. Eu não quis colocar aqui nem pra ver conteúdo, porque os conteúdos eu vi, né, gente, ao longo da cursada e estudei eles para parcial. Principalmente esses conteúdos do segundo semestre, eu já tinha visto eles recentemente, então eu não precisava ficar vendo ali os conteúdos em si. Então eu fiquei repassando eles oralmente até a data da prova. E aí, como vocês podem perceber, eu fiquei dia 25, 26, 27, 28, 29, 5 dias só de repasso. Por quê, gente? Eu sou uma pessoa bem ansiosa no que se refere a fazer prova. E aí eu deixo, né, mais ou menos aí uma semana, 5, 4 dias somente pra ficar repassando, realmente ali treinando, como eu falaria para o professor. Porque se eu deixo aqui algum conteúdo pra ficar vendo ainda, eu vou ficar muito ansiosa. Então eu deixo esses dias aí mais tranquilos só pra eu ficar repassando mesmo, agregando ali uma coisa fina, ou fazendo perguntas pra mim mesma de como o professor me perguntaria esse tema, sabe? Vendo testemunhos ali do Facebook mesmo, somente ali fechando algumas lacunas, algumas coisas assim. Porque eu me conheço, gente, eu sei que nessa semana pode surgir algum imprevisto também, a ansiedade vem, você não estuda direito. Então essa é uma coisa que eu faço, deixar esses últimos dias pra eu ficar mais tranquila, pra eu diminuir ali minha frequência cardíaca, ficar mais tranquila assim. E aí, esse foi o meu cronograma, gente, como vocês podem ter percebido. E essa foi a divisão dos conteúdos que eu fiz. Vou colocar aqui até na tela pra vocês verem quais foram, né, todos os conteúdos que a gente vê ao longo da nossa cursada, pra vocês terem em conta. E assim, aqui, né, acabou que eu não coloquei no meu planner mensal, mas foi segunda e terça, eu tive aulas com a Pau, então eu tive 5 aulas presenciais com ela. Eu não quis fazer ela na quarta, porque seria pré-prova e eu não queria ficar, né, nessa ânsia aí. Então eu deixei somente segunda e terça pra ter aulas com ela. E aproveitando, né, esse é o curso de final que eu indico pra vocês, que eu fiz e deu super certo pra mim. A Pau é uma pessoa maravilhosa e assim, ela faz perguntas pontuais e exatamente perguntas que o professor vai te fazer ali na hora da prova. Além do que, como as aulas dela é presencial, você tira ali todas as suas dúvidas na hora, né? Então isso é muito bom. E uma outra consideração que eu sempre falo aqui pra vocês, né, que eu fiz um vídeo no início do ano falando como que eu ia começar, né, os meus estudos e tudo e tal, e que depois eu ia vir aqui também contar se deu certo ou não. E como eu sou muito verdadeira aqui com vocês, eu vou falar aquilo que deu certo pra mim, os meus erros, né, e os meus acertos também, compartilhando tudo aqui com vocês. Eu percebi que nesse segundo ano tem uma infinidade de cursos de apoio. E uma coisa que me deixou um pouco confusa no meu segundo ano foi isso, de saber qual escolher, né? Depois eu posso vir até gravar um vídeo aqui contando como que foi o meu segundo ano propriamente dito, mas esse é assunto para outro vídeo. Eu comecei com um curso de apoio, mas eu percebi que ele tava muito fraco, depois eu passei para outro, ele era muito bom, só que eu vi assim que tava meio bagunçado e eu sou uma pessoa que ama organização, né, gente? Vocês percebem aí como que eu sou com organização, né, em relação à disciplina, sou metódica mesmo. Por fim das contas, eu resolvi, né, depois do segundo semestre, resolvi realmente acompanhar ali só os vídeos da cátedra e fazer os resumos com base nele. Então, assim, o que eu indico para vocês é que sigam a cátedra, mas se vocês quiserem ali um curso de reforço, eu indico o curso de bioquímica do Simbioses. E para final, eu fiz o curso, né, final preparatório com as classes da Pau, que também ela tem ali acompanhamentos individuais também ao longo da cursada, que vocês podem dar uma olhada também. Então fica aí essas minhas dicas assim de coração, contando aqui, né, abrindo meu coração realmente do que deu certo para mim e o que deu errado também. E qual foi a minha conclusão final em relação à bioquímica. E assim, gente, eu sou uma pessoa que gosto muito de escrever. Então, desde o início, eu fazia ali os meus resumos. Só que os meus resumos, por isso que eu não compartilho aqui com vocês. Só eu entendo basicamente, sabe? Não é muito didático. E aí, acabou que a minha amiga, né, Duda, ela também faz igual. Só que a letrinha dela é pequenininha e ela faz no modo horizontal. Então, assim, você consegue ver ali todo o tema praticamente numa folha, a depender do tema, mais de uma folha. E aí, foi muito bom que eu peguei esses resumos dela, que já tava mais ali visivelmente melhor, pra estudar ali mais
mais rápido e não ter que ficar procurando ali os meus resumos que são mais Frankenstein, sabe? Então, assim, isso me ajudou demais também. Ter um resumo ali mais visual, mais bonitinho, sabe? Mais organizado. Que é uma coisa até pro meu terceiro ano agora que eu vou tentar melhorar essa questão aí dos meus resumos e diminuir também isso de ficar escrevendo, sabe? Porque eu percebi que a gente perde muito tempo e que, na verdade, a gente tem que usar esse tempo pra gravar aqui na memória, que é o que eles vão perguntar. Então, resumindo, como foi a minha organização aí pra me preparar para a final de bioquímica, foi pegar todos esses resumos, né, que eu peguei da minha amiga aí, todos os resumos de todos os temas, além de ter 3 horas, uma coisa que eu esqueci de falar, né, as classes presenciais eram de 3 horas, então era de 10 a 1 hora da tarde. Então, a full, repassando, vendo os conteúdos mesmo e, claro, gente, né, na minha casa, nos meus estudos, hablando oralmente, como eu falaria o tema com o professor. Vendo ali perguntas dos testemunhos, né, esses PDFs que a gente vai repassando aí, perguntas que eles fazem dos temas, tudo bonitinho. Então, assim, falando e falando. E sempre perguntando o porquê das coisas. Uma coisa que eu aprendi definitivamente nesse segundo ano é perguntar o porquê das coisas. A gente sempre tem um porquê, sempre tem um motivo. Quando a gente pergunta ali o porquê das coisas, a gente realmente entende o que é aquilo ali. Então, isso vai te ajudar demais também a entender o conteúdo, não somente gravar. Porque na hora da prova, o professor pode te perguntar uma coisa ali, você vai ter que pensar. Uma coisa que o segundo ano me ensinou muito isso, é realmente pensar na hora da prova, não responder ali de bate-pronto qualquer coisa, porque isso não adianta nada, porque você vai estar chutando ali a resposta. Então, quando você pensa para responder, porque o conteúdo tá aqui na sua cabeça, você estudou, eles veem isso com bons olhos também. E assim, eu acho que a organização é a chave de tudo, sabe? Você tem um cronograma para você seguir ali fielmente. Claro que tem algumas renúncias que a gente tem que fazer, então faça um cronograma que seja realista com a sua realidade, siga ali certinho. E também, se você escolher algum curso de apoio, que seja um curso de apoio que realmente te ajude e que te guie ali também na hora da prova, porque eu falo que curso de apoio a gente tem que ter muita confiança, que é ele que vai te guiar e você vai acreditar que ele realmente vai te ajudar. Além também de um grupo de estudos, eu acho que é muito válido você ter um grupo de estudos para você ficar repassando ali, você e o seu amigo, treinando o máximo possível. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei falar o máximo de coisas que eu fiz da minha organização para eu ter preparado essa final aí de bioquímica. E se eu for lembrando de mais alguma coisa, eu vou deixando aqui nos comentários. E claro, deixem aí também as suas dúvidas aqui que eu vou respondendo você. Um beijo e até o próximo vídeo!